Quando folheamos as páginas das Escrituras, não apenas lemos um livro comum. É entrar de cabeça nos fatos, é mergulhar na história. Hoje, vamos entender, ou pelo menos tentar entender, quem foi Nadab e Abiú, escolhido por Deus e mais tarde mortos com fogo estranho pelo próprio Deus. Vem comigo. O livro de Levítico relata sobre os levitas, um verdadeiro manual sobre o papel e as responsabilidades dos sacerdotes em Israel. Orientação sobre o que deve ou não fazer a fim de mostrar o zelo do Senhor e honrar a sua santidade sobre toda aquela nação. Lembrando que Jesus disse: a quem muito é dado, a muito será cobrado, e a quem muito foi confiado, mais lhe se pedirá. Portanto, vamos avaliar o presente que o Senhor deu aos 2 filhos do sumo sacerdote Arão, para que possamos compreender sua responsabilidade para com os outros levitas e para com toda a congregação de Israel. E por que esses irmãos pagaram o preço de suas vidas? E por que eles foram desrespeitosos? Nadab e Abiú vieram da tribo de Levi, a única tribo de Israel que Deus escolheu para presidir a adoração. Uma tribo de líderes espirituais, cujos meninos foram consagrados ao Senhor para servir no tabernáculo e no templo. Pode-se dizer que se trata de uma tribo modelo, uma tribo feita pelo próprio Deus para ser referência espiritual para as outras tribos. Estes irmãos nasceram de uma família privilegiada por Deus, mas que colocaram tudo isso a perder tão logo que alcançaram sua juventude. Ignoraram totalmente a criação que receberam junto de seus pais, Arão, Moisés, Arão, Joquebede. Eles cresceram juntos desses homens e mulheres de fé. Nadab e Abiú eram sobrinhos de Moisés e filhos de Arão, a quem Deus escolheu para encabeçar o sacerdócio de Israel. Não a outros, mas a família de Arão foi quem Deus entregou o ofício sacerdotal. E tanto Nadab como Abiú, além de seus outros 2 irmãos, Eleazar e Itamar, teriam cada um por sua vez o direito posto de sumo sacerdote, visto que este mais elevado cargo religioso seria passado de pais para filhos, por ordem de nascimento. Nadab e Abiú viram ou tomaram conhecimento de muitas manifestações sublimes do poder de Deus, desde as pragas que caíram sobre o Egito, ao maravilhoso livramento dos primogênitos hebreus, por causa do sangue aspergido nas portas. Viram a mão poderosa do Senhor fazendo o mar vermelho se abrir, a terra saltar, entre as quais uma multidão de judeus passou a pés enxuto nas mesmas águas do mar vermelho. Viram o exército egípcio perecer afogado, viram o monte Sinai fumegar e tremer diante da maravilhosa manifestação divina, na qual os mandamentos foram entregues a Moisés, viram os sinais e maravilhas operados no deserto. Todas estas manifestações divinas requereriam uma resposta reverente por parte dos adoradores do Senhor. Deus revelou-se grandioso e poderoso e temível, e não teria por inocente o culpado. No entanto, Nadab e Abiú falharam. Em um certo dia, eles não conduziram a adoração a Deus de uma forma correta no tabernáculo. Nadab e Abiú tiveram a ousadia de oferecer algo que Deus não lhe havia ordenado. Não há registro nem detalhes acerca da atitude de Nadab e Abiú. Apenas informam que eles trouxeram fogo estranho perante o Senhor, aonde que imediatamente Nadab e Abiú foram mortos. O relato de Levítico diz que saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Naquela ocasião, Moisés chamou Misael e Eusafã, primos de Arão, para cuidarem de retirar os corpos de Nadab e Abiú, e levando-os para fora do arraial de Israel. Então o povo de Israel lamentou profundamente o ocorrido. Mas por causa do ofício sacerdotal, Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar, foram proibidos de guardar o luto pela morte de Nadab e Abiú. Por estarem totalmente consagrados a Deus, eles deveriam ficar completamente separados da morte. Nadab e Abiú eram os próximos na sucessão ao sumo sacerdócio.
Por causa de suas mortes, Eleazar se tornou sumo sacerdote, após a morte de Arão. Mas a pergunta continua: que fogo estranho foi esse? O que matou Nadab e Abiú? Além de todas as orientações que encontramos na lei de Deus sobre como os sacerdotes deveriam se portar, temos também, em especial, uma lei que determinava o tipo de incensos que deveria ser usado no tabernáculo. Era uma espécie de receita especial, que só poderia ser usado ali. Porém, os incensos que farei, segundo a composição destes, não o fareis para vós mesmo, santo serás para o Senhor. Temos também uma indicação clara de que o fogo usado para acender esse incenso deveria vir do próprio altar do incenso, que ficava dentro do lugar santo. Tomará também, de sobre o altar, um incensário, cheio de brasas de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e o trará para dentro do véu. Porás o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem de incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. E Nadab e Abiú parece ter feito tudo ao contrário. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este, incenso, e trouxeram-lhe fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhe ordenara. E a consequência imediata foi que saiu fogo vindo de Deus, e os matou imediatamente. O texto nos narra que Nadab e Abiú tomaram seus incensários. Isso pode indicar que eles não usaram os incensários consagrados para o uso do tabernáculo. O fogo estranho mencionado pode nos indicar que eles não podem ter usado um incenso determinado pela lei. Além disso, terem usado um fogo que não havia sido tirado do altar. E por ocasião de suas mortes, Eleazar tornou-se o sumo sacerdote, após a morte de Arão. Esta foi a história de Nadab e Abiú.